Seja bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre um processo muito importante que é o processo de transcrição, ou seja, é quando a gente forma uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA. E a gente sabe que isso aqui é um passo muito importante no mecanismo mais complexo ainda, que é a síntese proteica, né? Que é a produção de uma proteína ou de um polipeptídeo que a gente vai ver aqui ao longo dessa aula. Mas veja bem, primeiramente, a gente sabe que no processo de transcrição eu vou precisar daquele cara que detém a informação, daquela pessoa, né, que vai ter a informação que vai ser reproduzida aqui de alguma maneira para esse processo acontecer. Então, esse camarada aqui vai ser quem para a gente? Ele vai ser exatamente o DNA. Então, esse processo aqui, na verdade, ele vai começar com a presença do DNA. E no início ele está aqui, todo fechadinho, com a sua dupla hélice, né? As cadeiazinhas fechadinhas lá, as pontes de hidrogênio. Então, ele está todo organizado e estruturado. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante, é que para fazer uma molécula de RNA, a gente não vai precisar abrir a molécula do DNA inteira, tá? Que isso fique claro para a gente. Eu não vou precisar abrir ela inteira, eu vou apenas abrir uma parte, que é aquela parte que contém a sequência que eu vou precisar para produzir essa molécula de RNA. Então veja bem, vai acontecer uma abertura dessa cadeia em um ponto específico. Então digamos que eu tenho aqui esse ponto específico e aqui vai acontecer a abertura do nosso DNA, tá ok? Então nós temos uma enzima que vai começar a trabalhar aqui, ó, essa enzima, ela vai trabalhar no sentido de abrir essa molécula aqui pra gente, tá? Do DNA. E essa enzima que você está vendo aqui é muito semelhante àquela que a gente já viu na outra aula que a gente fala de replicação. Então aqui eu vou ter a helicase, tá bom? Então essa helicase ela vai sair abrindo aqui as ligações que nós temos aqui, as pontes de hidrogênio entre as fitas do DNA, tá bom? E aí, uma vez que ele está aberto, ele está pronto para que a gente tenha novos nucleotídeos se inserindo aqui para formar a cadeia. Só que dessa vez, esses nucleotídeos vão ser um pouco diferentes, porque são os nucleotídeos do RNA e não mais os nucleotídeos do DNA, como a gente, né, viu na aula anterior. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Veja bem, à medida em que esse processo aqui vai acontecendo, nós temos a formação de uma molécula de DNA aqui, ó, porque a gente está fazendo novas ligações, ou seja, novos nucleotídeos aqui vão sendo ligados, nucleotídeos esses que já tem lá na célula, tá? É importante ressaltar que esse processo aqui está acontecendo no núcleo da célula, e aí que a gente vai ter aqui a formação dessa cadeiazinha, tá? Aqui de RNA. Seguindo, obviamente, aquele protocolo 5' 3' que a gente já conhece, né? Aquele processo. Então você vai tendo aqui essa cópia e ele vai sendo formado ao longo da extensão daquilo que tiver aberto. Perdão, quando a gente fala cópia, não é cópia, tá certo? Até porque a sequência vai ser um pouco diferente. Eu até desenhei aqui para você ver como uma observação, que aqui é o seguinte, olha. Aonde eu tenho a citosina, por exemplo, aqui no DNA, imagina que essa fita aqui é a fita do DNA. E que essa aqui é a fita do RNA. Então, veja só. Aonde eu vou ter aqui uma citosina, a gente vai ter do outro lado aqui uma guanina, exatamente. Aonde eu tenho uma citosina, eu vou ter uma guanina. E aqui eu tenho uma timina, eu vou ter o quê? Aqui você pode ter a adenina, numa boa. Aqui onde eu tenho a adenina, eu não posso ter a timina, porque essa é a observação, esse aqui é o ponto que eu quero que você entenda. Não existe, tá certo, pessoal, a timina no RNA, porque essa timina, ela vai ser uma base exclusiva do DNA. Muita gente esquece disso daí na hora de uma prova, acaba vacilando, né, e colocando a timina no RNA. Não tem, não se esqueça. Então vamos lá. Aqui nós vamos ter a uracila, aqui nós vamos ter a guanina e aqui nós vamos ter a citosina. Aqui, citosina, guanina e aqui, exatamente, a uracila. Aqui de novo, ó, para você fixar bem isso aqui na sua cabeça, aqui a guanina e aqui a adenina, e aí consecutivamente nós temos uma sequência que vai sendo formada aqui a partir desse processo, a partir dessa abertura que o DNA fez, tá bom?
Professor, e depois o DNA vai ficar assim para sempre? Não, depois ele vai ser fechado. E mais uma coisa que eu queria que você entendesse, nós temos aqui uma enzima que se encarrega desse processo. Nós temos uma enzima aqui, ó, que vai trabalhar ao longo desse processo aqui para juntar esses novos nucleotídeos. Eles não são jogados aqui ao acaso não, tá, gente? Não existe acaso aqui não. Então, essa enzima que vai descer promovendo a ligação de novos nucleotídeos aqui na fita do DNA, nucleotídeos que vão se ligar a ele, moldando, formando a molécula nova de RNA que a gente está fazendo, é a enzima chamada de RNA polimerase. Ah, mas eu já tinha visto algo parecido. Sim, quando a gente tinha a formação lá, né, a replicação do DNA, que a gente tinha um processo de abertura do DNA por completo para formar cadeias, né, semelhantes aqui a ele, semelhantes que vão sendo copiadinhas lá, você tinha a DNA polimerase, mas aqui eu estou fazendo RNA. Então nós temos o quê? A RNA polimerase, exatamente. Então aqui nós temos a formação dessa moléculazinha aqui de RNA. Aí alguém pode perguntar, professor, então aqui eu já estou formando a minha molécula de RNA mensageiro? Não. Aí é que eu quero que você entenda. Nós não temos direto aí a formação do RNA mensageiro, tá bom? E se essa molécula não é o RNA mensageiro, ela vai ser o quê? Bom, ela vai ser, gente, um pré-RNA, tá? Eu quero que você entenda que essa molécula aqui a gente pode chamar assim, ó, de pré-RNA. E quando eu tenho o RNA formado, o RNA mensageiro, a gente vai ter um RNA maduro, né? Que segundo muitos autores aqui. Então veja bem, nessa molécula que a gente vai chamar aqui de pré-RNA, a gente vai ter o seguinte, algumas áreas chamadas de exons, por exemplo, eu tenho um exon aqui, ó, essa área aqui é uma área que a gente vai dizer que se expressa, é uma área que tem a capacidade de produção de alguma sequência para a formação de uma proteína ou de um polipeptídeo. Mas nós temos essa outra areazinha aqui, ó, e essa área a gente vai chamar de intron, que é uma sequência não codificante, tá? Uma sequência que não me interessa que ela esteja aí. Então a gente vai chamar ela de intron. Então veja bem, ó, aqui nós vamos ter uma estrutura que vai ser um exon 1, aqui nós vamos ter uma estrutura que vai ser o exon 2, e aqui nós temos uma estrutura que vai ser o exon 3, e aqui no cantinho, né, o exon 4, tá certo? Então eu tenho introns e exons alternadamente. Como essas sequências de intron que a gente está vendo aqui, elas não vão ser codificantes, elas não vão codificar alguma coisa para a gente, meu objetivo aqui é codificar uma proteína ou um polipeptídeo, então elas vão ter que sair daí. E é aí que vai entrar um processo que a gente conhece na biologia também, chamado de splicing. Ah, é? Verdade? Sim. Aqui, gente, olha, vai entrar um processo de splicing do RNA. A gente vai fazer o quê? Simplesmente nesse processo de splicing, nós vamos ter a remoção dos introns. Professor, e se na hora da prova eu me esquecer, né? Eu tiver um branco, um nervosismo lá, e eu não me lembrar quem é que é removido, se são os exons ou os introns? Bom, a gente só remove quem está ali de intruso. Deu para entender? A gente só remove quem está ali de intruso. Claro que o motivo não é esse, né? Mas a gente vai usar essa técnicazinha para memorizar esse processo, tá certo? Então o que é que vai acontecer, gente? Ó, vamos por etapas aqui. O que é que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, a formação desse processo, aqui os exons. Deixa eu pegar aqui um giz diferente para ficar mais claro para vocês, ó. E um complexo proteico enzimático, ele vai fazer o seguinte, ele vai dobrar esses introns aqui, ó, tá? Esses introns vão ser dobradinhos aqui, tá? E à medida que eles são dobrados, eles são preparados para serem eliminados aí da molécula. A gente vai ter aqui a formação, ó, note aqui os exons vão permanecer, tá? E esses introns, eles vão sair daqui, tá? Tá aqui os nossos exons.
E esses introns, através de um complexo enzimático, que a gente vai chamar aqui de splicing ossomo, a gente vai ter esse complexo enzimático removendo, né, retirando, ligando essas estruturas aqui, ó, e removendo esses introns aqui da nossa molécula. E ao final do processo, nós vamos ter o quê? O RNA mensageiro sendo formado aqui, que o RNA mensageiro, tá certo? Sendo formado com toda a sua sequenciazinha lá de bases e tudo pronto. Aconteceu o splicing, saíram aí os introns e esse RNA mensageiro agora está prontinho para ser utilizado na produção da proteína, seguindo aquela sequência que a gente conhece. Você viu a aula anterior, né, uma aula aqui no nosso canal, que é o processo de quê? De replicação do... E a aula posterior a essa, que você vai assistir, é o mecanismo de tradução, tá? Outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, todo esse processo aqui que você está vendo, está acontecendo numa região que é quem? O núcleo ou o citoplasma da célula? É o núcleo, tá? Logo após a formação desse processo, essa moléculazinha vai sair daqui e vai lá para o citoplasma para continuar a sua missão, que vai ser de, no final, sintetizar, produzir uma proteína, tá bom? Ou um polipeptídeo. Bom, esse processo é um processo relativamente fácil, não é uma coisa muito difícil para você entender. Se caso você perdeu aqui alguma coisa, se perdeu em algum termo, volta e assiste a aula de novo, tá certo? E eu espero ver você na próxima aula. Então foca no estudo, tá? Olha aí o material que você tem escrito, resolva questões, enfim, se dedique muito bem a esse assunto. O meu objetivo com esse canal é divulgar a biologia, facilitar o aprendizado dos alunos, não só dos meus, mas de todos os alunos do Brasil que eu puder alcançar. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo número de pessoas para que elas alcancem também, para que esse ensino seja democratizado. Eu estou indo, mas eu te espero na próxima aula.